Comigo no estúdio, presidente do Sindicato dos Condutores e o vereador do PT, Maurício Brinquinho. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E já começando, o Pedro, para comediante, ele é um ótimo jornalista, né? Porque ele só consegue fazer piada pronta. Então tá bom. O senhor não pôde comparecer segunda-feira, fez um exame de ressonância? Estava fazendo um exame de ressonância e acabou durando mais do que eu imaginava e eu estou tendo uns picos de pressão, mas está tudo bem. E aí tá controlado agora? Está controlado. Agora então tá bom. Até a próxima. Vereador, o senhor soltou aí nas suas redes sociais e me chamou a atenção, o senhor pegou uma fala do prefeito Guti, e o senhor fala que ele está comparando crianças com cachorros? Não, eu peguei a fala não, quem falou foi ele. Ele fala que, mas aí para vocês eu vou dar só um trechinho aí, hein? Ele fala num momento de uma entrevista, num podcast que ele vai falar das crianças, o quanto tem que cuidar das crianças, o quanto ele gosta de criança que é chamado de tio, né? Que chama de tio, e aí ele fala assim, vou fazer uma comparação esdrúxula, né? A criança parece cachorro. Eu falo, bom, tá comparando com cachorro? Então, procura lá no React Maurício, no meu canal do YouTube, que vocês vão ver o que eu respondo para ele lá. Tá bom. Bom, vereador Brinquinho, o PT está em disputa, 3 pré-candidatos, o senhor, o ex-prefeito Pietá e o deputado Alencar. O ex-prefeito Pietá lançou um vídeo conclamando a militância pelas prévias. O deputado Alencar disse que achou estranho, que tem que conversar não só internamente no PT, como os partidos federados. E qual é a posição do senhor? Minha posição é que tenha prévias. E os partidos federados estão aguardando essa posição nossa. Cada partido, apesar de ser federado, os partidos vão escolher os seus candidatos da melhor forma. Como já tem uma predisposição para o candidato ser do PT, então a gente vai usar o nosso estatuto para escolher o candidato ou a candidata. Até o momento somos 3. Mas eu acho que tem que ter prévia, Pedro, pelo seguinte, olha só, a primeira vez que nós fomos prefeito aqui em Guarulhos, a primeira vez que a gente esteve na Casa Branca, como dizem, foi por prévias, né? Em 2004... Pietá contra a Fantasini. Em 2004, para reeleição, teve prévias. Não foi reeleição dada. Teve prévias com o Albertão. Teve prévias. Depois, para a sucessão, teve prévias novamente. Que foi Enéas Almeida. Almeida ganhou. E isso foram 3 governos bons. No quarto governo não teve prévias. Aí já teve alguns problemas, algumas injustiças também com o prefeito na época, outras críticas, enfim. Logo após, nós tivemos mais 2 eleições, uma sem prévias que o prefeito atual ganhou e o Eloy não foi nem para o segundo turno. Depois, na última eleição, nós também não ganhamos. Então, para mim, está mais do que claro que as prévias, ela movimentam o partido. E é uma característica do Partido dos Trabalhadores, né? Os filiados participarem, os filiados sentirem parte do que a gente precisa fazer para Guarulhos. Se sentirem parte da escolha do candidato, da candidata, se sentirem parte de fazer um plano de governo, se sentirem parte de depois também estar dentro desse governo, dando opiniões e sendo escutados, né? E isso, para mim, é inevitável. É um momento que a gente tem que... a militância do PT não pode somente ir votar. A militância do PT tem que estar com vontade, tem que estar pedindo voto, porque a gente sabe que consegue fazer melhor por Guarulhos. Assim como o Lula hoje está provando que faz melhor para o Brasil, nós também sabemos que faremos melhor para o Guarulhos, né? Então, esse debate e essa democracia, a gente já tem que fazer isso dentro do partido. Nossa democracia é nova, Pedro, e ela foi aí há meses atrás, não é nem um ano atrás, há meses atrás ela foi ameaçada. Nós quase perdemos a democracia no país. Então a gente já tem que exercer ela dentro do partido. Eu acho isso muito salutar. Mas tem que ser com responsabilidade. Vai para as prévias, fazemos os debates, discutimos, trazemos as melhores propostas e quem ganhar tem que ter o apoio dos outros. Se eu for para a prévia e eu perder nas prévias, eu vou apoiar quem ganhar nas prévias com unhas e dentes, porque eu sei o que é melhor para Guarulhos, é o Partido dos Trabalhadores. E se eu ganhar, eu também quero apoio deles. Então o senhor concorda com o ex-prefeito Pietá, discorda do deputado federal Alencar, é isso? Assim, o Alencar
Você está dizendo que ele disse que não há, que não quer prévias. Eu não ouvi isso da boca dele ainda. Ele falou aqui. Falou? Falou que é uma discussão. Se ele falou, eu tem uma discordo. discussão interna, primeiro com o partido, com os partidos federados. Então, se ele falou isso, eu discordo. Eu acho que. Eu acho não. Eu penso que quanto mais debate a gente fizer, quanto mais pessoas a gente escutar, menor a chance de errar. Não adianta ficar que nem o prefeito atual que fica lá dentro da Casa Branca, não sai para nada e não sabe como a cidade está. Fala que não falta água na cidade e a cidade tem. Aí você fala aí, ó, você que está assistindo, seu bairro falta ou não falta água? Né? Fala que tá melhorando uma malha viária de toda a cidade. No seu bairro tem ou não tem buraco na cidade? Você sofre ou não sofre com enchente? Então ficar lá dentro e não escutar o povo já é o princípio de fazer uma gestão errada. Vereador, o senhor andou falando de uniforme escolar lá na tribuna, lá soube hoje que semana que vem entregaremos o par de tênis, única peça do uniforme que recebemos até agora, a Josi Freitas. Essa questão de uniforme escolar também já deu, hein? Josi Freitas? É isso, Josi, olha só, tá vendo? Mais uma das mentiras do prefeito Guti, é o que eu tô falando. Ele não conhece a cidade, ele não anda na cidade, ele não ouve a população e fala que tá tudo maravilhoso. Gasta mais de 7 milhões em 2 meses aí com propaganda, até no cinema, viu? Não sei se você assiste um cineminha de vez em quando. Faz tempo que eu não vou. No cinema também tem propaganda que é a cidade perfeita. E realmente é um conto de fadas. Já começa no cinema com um conto de fadas. Ele tá gastando muito em propaganda, hein? Traseira de ônibus, reparou também? E faltando remédio. A briga, olha só, estão usando a GCM para apartar briga nas UBSs, porque não tem remédio. Quando não tem uma pessoa que seja habilitada para poder entregar esse remédio. Então não liga para servidores, não liga para a população, não liga para a saúde. Por quê? Porque ele não anda na cidade, ele não fala com o povo. Não é possível falar para mim que não está faltando água nessa cidade. Não é possível falar que a saúde está boa. Alguém do seu sindicato já viu o Guti dentro do ônibus? Nunca. E se viu? Você pede foto nossa lá dirigindo? Eu tenho as fotos lá na empresa. Oh. Agora, eu quero ver o Guti passeando de ônibus. Eu nunca vi uma foto sua dirigindo, quero ver. Não, mas eu sou condutor desde 96. Desde então, 95. Você eu acredito, mas até o adventista eu não acredito. Não. O Pereira de Metalúrgica. Aqui na Vilani falta água, sim, dia 1, dia tem, 2 não. Foi o que eu falei, ó, não tem mais o rodízio, tem falta de água mesmo. Antigamente ele falou que ele ia combater o rodízio de água, agora não, agora tem falta mesmo e acabou. Cadê aquela pergunta do Arinaldo, produção? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Boa noite, Pedro e o camarada vereador Maurício Brinquinho. E já perguntando, dentro do processo democrático, o que você acha da renovação partidária? O que ele quis dizer com isso? Eu acho que tem que ter renovação, é a questão de novas lideranças, né? Ah, tá. A gente não pode, não que quem já fez pelo partido, ou quem tem que a gente tem que agradecer muito. O partido só cresceu, o país só cresceu por causa das lutas de quem veio antes da gente. Vai continuar também depois da gente. Então a gente tem que ter o nosso tempo. Eu não posso mais depender de esperar o Lula, com a idade que ele está, vir salvar o país. A gente precisa de lideranças novas que façam tal como o presidente Lula, que tenha responsabilidade, que tenha esse amor com o país, que conheça seu país, que conheça a sua cidade, que ande pelos bairros, né, que saiba o que fazer. E a gente não pode mais contar essas pessoas, as pessoas que já passaram, né, que já têm mais idade. Eu acho que elas têm que estar lá para aconselhar, têm que estar lá para nos ajudar, mas a gente não pode ficar só dependendo delas. Não estou dizendo que é ruim, não, Concordo. pelo contrário, né? Meu pai faleceu há quase 3 anos e meio, com 82 anos, 83 anos, e é o meu orgulho. Sempre me mostrou, sempre me ensinou, independente da idade dele, né? Então eu aprendi, até o último dia de vida do meu pai, eu aprendi com ele. Então não estou falando que a pessoa de idade não possa fazer, não, é o contrário. Né? É o contrário, faz muito bem, já fez, e agora a gente precisa também dar o devido descanso para ele. Foi o erro do PSDB, né? O PSDB não se renovou, né? Não se renovou. Ficou lá com Fernando Henrique, Serra, Mário Covas e o Alckmin. E o Alckmin, que agora está...
Foi pro PSB, Agora né? está num partido bom, tá trabalhando bem pelo Brasil. Tá bem. Tá bem. Mesmo. João Pedro Dias pergunta o que você pensa e pretende fazer sobre a questão das vias da cidade, buracos e ruas sem asfalto. E, aliás, a sua categoria sofre, né, dos condutores. Bastante, e todo momento a gente recebe reclamações e recebe fotos de como estão as vias. O que a gente precisa fazer é empenhar o dinheiro no lugar certo. Não adianta ficar pedindo de empréstimos e não usar o dinheiro para o que pediu empréstimo. Então, o prefeito acabou de usar, se eu não me engano, 250 milhões para tampar buracos e agora usou 80 milhões para tampar buraco e agora pediu mais 250 para tampar buraco no mesmo lugar. Né? Porque se você olhar, o prefeito ele tem que executar para a cidade inteira, né? Ele tem que trabalhar para a cidade inteira e não só para as áreas nobres da cidade. Porque se você vier aqui no centro de Guarulhos, se você vier ali perto, ali no Maia, perto das escolas ali, onde tem o Senai, tem outras escolas ali no Maia, o asfalto é maravilhoso, né? A última vez que você falou do Colégio Maia, baixou polícia. Baixou polícia lá, então assim, eu tô falando daquelas escolas ali, estão num lugar bom ali. Então, o asfalto lá é maravilhoso. O asfalto, se você tem farol, você tem... Está tudo pintadinho, você tem as lâmpadas funcionando. Essa questão da iluminação na cidade também é muito crítica. É muito crítica. Eu lembrei do ex-prefeito Tomeu, que ele priorizava o quê? Onde passavam os ônibus. Onde passavam os ônibus, isso é verdade. E hoje eu passei numa rua, vereador Brinquinho, ali na Silvestre Pires Freitas, uma transversal, estavam asfaltando. Eu falei, mas ali não passa ônibus, não passa nada. Ônibus, e ali o trânsito ali é muito, ele é pequeno, né? Ele não é um trânsito pesado, né? A pessoa falou de água, começou a chover reclamação. No Jardim Cumbica hoje não tinha água. Marco Antônio Lopes. E aí eu vou falando para vocês que estão reclamando para a gente aqui, está mostrando que não tem água, acompanha as sessões da Câmara. Por favor, acompanhe as sessões da Câmara, que são de segunda e quarta, começam às 14 horas. Que lá você vai escutar vereadoras defendendo o prefeito, porque o prefeito disse que não falta água na cidade. Né? E vereadores que juram de pé junto que o prefeito está certo. E aí eu falo, quem é mentiroso nessa situação? A população que está sofrendo com a falta d'água ou o prefeito que não sabe aonde é que a sua cidade está precisando de água? Tem mais queixa aí, produção, de água? Vamos ver se tem mais queixa de água aí. Água Azul, depois das 10 da manhã, falta água sim, dia não. Índio de Cumbica Filho. Água Azul lá. E é isso, é rodízio ou é falta d'água? Porque ele falou que acabou com o rodízio, mas Vamos lá, boa noite aqui no Jardim Rosa de França, perto do zoológico. Água das 7 às 19 horas. Ruas esburacadas e mal sinalizadas. Falta zeladoria na Praça Linear do Rosa de França. Essa reclamação é antiga, hein? E essa questão de zeladoria, você mesmo faz as denúncias aqui, aí eles vão lá e... É o poder de quem pode mostrar isso na televisão, de poder mostrar isso na mídia, para que todos vejam, né? Aí passa uma vergonha, né? O prefeito e acaba indo lá e fazendo a limpeza. Mas zeladoria também é uma vergonha na cidade, uma vergonha. E olha lá, mais uma... Minha irmã mora no Parque Brasília, não tinha água desde ontem à noite. Onde fica o Parque Brasília? Nem sei. De qual é a região? Aqui no Parque Santos Dumont... É lá do Pimentas, né, Parque Brasília? Pimentas? É. Aqui no Parque Santos Dumont, os buracos, crateras, fazem até medo de dirigir. Raimundo Felipe. E a Santos Dumont fizeram aquela obra lá, que tem corredor de ônibus, mas o ônibus não tem porta do lado esquerdo. Você sabe que não tem 1 metro de corredor de ônibus municipal nessa cidade. Sim. Quando falam de corredor de ônibus, são corredores de ônibus mal feitos, em lugares não estratégicos, da MTU, do Estado de São Paulo. E vazios, do governo do Estado. Não vejo ônibus. Agora, isso porque tá mal colocado. Agora, corredor de ônibus municipal não tem 1 metro de corredor feito. Não vou nem falar 1 quilômetro. E no Santos Dumont? Não tem, não é corredor de ônibus municipal. Não é. E, aliás, a obra ficou estranha. E esse problema de buracos ao dirigir causa também acidentes. Né? Uma hora o motorista pode pegar um buraco diferente, dar um tranco no volante, bater em outro carro, atropelar alguém. Essa questão de buracos é uma questão também de segurança. Aliás, me permita dizer, eu acho que essa profissão motorista de ônibus é estressante, não é não? A gente tem
como é que fala, análises que foram feitas, estudos, que ela é a segunda que mais afasta trabalhador por problema de estresse. A primeira é o policial militar. Acredito. Depois é o motorista de ônibus urbano e metropolitano. Esse que tem que E parar persiste aquela situação do cara cobrar a passagem? Persiste. E em Guarulhos a gente ainda tem um grande problema, né? Porque é muito difícil você conseguir carregar o cartão. Então você tem o cartão para utilizar. Hoje em dia, já agora começou nas empresas, nas linhas intermunicipais, começou a usar qualquer tipo de cartão. Isso é cartão bom. de crédito, cartão de débito, isso é bom. Enfim. Mas quando você usa o cartão próprio, é ruim porque não tem locais o suficientes para você poder recarregar esse cartão. Então muitas vezes você entra no ônibus, você tem o cartão, mas não tem como carregar ele. Água deve ter no Maia, porque aqui no Pimentas falta água todos os dias. Parque Brasília aqui no Pimentas. Lá naquelas escolas que tem no Maia, eu nunca vi reclamação lá de... eu moro lá, não falta água. Reclamação nas faltou escolas lá, não, mas eu moro ali próximo, ali falta. Agora, Onde? Porque é o Maia, né? Eu moro no Santa Clara, então... Lá Santa Clara falta, no Maia já não falta. Eu acho que nas escolas ali, no Senai, ali naquelas escolas não falta água, não. Você não está lá no Maia, Flor da Montanha. Não. 18h30, não, ali não falta água, realmente. É que muita gente construiu no passado sem caixa d'água também, né? Tem que ver isso também. Avenida Tiradentes toda esburacada, não dá para acreditar que essa rua é a principal avenida da entrada da cidade de Guarulhos até a prefeitura. Noêmia Maria Batista, é verdade, né? A Avenida Tiradentes, eu costumo dizer que é uma cicatriz na cidade, né? Ela corta a cidade e divide a cidade. De verdade. É uma cicatriz na cidade. Luiz, um grande abraço para você aí. Luiz Carlos Silva. Realmente também é uma área que falta muito, o lazer e o esporte aqui na cidade. Pimentas, aqui no Vermelhão, direto tá racionamento. Você falou de água aí, Uriel Moreira. Então o pessoal já falou, tanta reclamação assim, né? Então, eu não sei em qual cidade que o prefeito vive ou que a base do prefeito na Câmara vive, porque eles continuam, e você vê isso lá, juram de pé junto que não falta água em lugar nenhum na cidade de Guarulhos, que o problema da falta de água foi resolvido com a questão da Sabesp, e ao contrário. As contas estão muito mais caras. Aí eles falam, mas não pagava o SAI não pagava a Sabesp. Não, o SAI pagava a Sabesp o preço que achava justo, né? E cobrava da população o preço que achava justo. Depositava em juízo. Depositava em juízo, né? Que é uma grande mentira quando eles falam que não pagava a Sabesp, que pegava o dinheiro do povo e não pagava. Não, pegava o que achava que era justo, pagava o que achava que era justo, pagava isso em juízo, né? Aliás, então foi uma briga jurídica aí. E hoje, com a Sabesp, a falta d'água continua e a conta. Vou fazer outra pergunta aqui para ver a população falando aqui no seu, no seu programa aqui. Quanto que ficou a sua conta d'água? Né? Ela melhorou? Porque está faltando água, mas você está pagando mais ou está pagando menos? Só para a gente tirar uma dúvida aqui. Porque já que não tem água, você deveria pagar menos, né? Aliás, eu tive um debate hoje com o vereador Jorginho Mota, ele falou, mas também o PT deixou uma dívida de 8 bilhões. Eu falei, essa dívida nunca existiu. Que é outra mentira grave, né? Porque é a mesma coisa que o prefeito está querendo deixar hoje. Está pegando várias e várias. Não é a mesma coisa, né? O prefeito hoje pegou vários empréstimos que não vai ser pago agora. Vai começar a ser pago em 2025. Quando chegar lá, a gente vai ter um rombo nos cofres públicos enorme. Porque até agora não está contando com essa saída de dinheiro para pagar esses empréstimos, né? Então o dinheiro já vai ter sido usado e chegando lá na frente vai ter que começar a pagar essa dívida desses empréstimos do atual prefeito. E aí vai falar o quê? Que foi dívida que foi constituída pelo próximo governo? Não, é dívida do governo passado. Agora, essa dívida de 8 bilhões a gente já cansou de provar que é mentira, né? Pois é, ninguém atestou até hoje. Eu quero ver um contador atestar essa dívida de 8 bilhões. É a mesma coisa a questão do IPTU congelado. Tá bom, você tem IPTU congelado, mas você tem dizem, né? A gente está verificando se realmente está congelado. Mas você chega na hora de você pagar o transporte público, é o transporte mais caro que tem no país. Você vai trabalhar, então você já paga caro no transporte. Você vai numa UBS, você não tem médico, né? Então você sai do serviço, às vezes você precisa ir no médico, você não tem médico. Se precisa de um remédio, não tem remédio. Você vai buscar seu filho na escola, não tem uniforme. Né? Vai pegar o leite do seu filho lá, que está lá, que tem direito, seu filho e sua filha, de 1 quilo de leite, está 200 gramas a menos no leite.
E aí você chega em casa, você não tem água ainda. Olha como é que a população de Guarulhos vive. Prefeito, é isso que ela vive. Né? Ela não vive na Grécia, não. E lembrando que muitas vezes quem paga o transporte do trabalhador, principalmente, é o empresário, né? Geralmente. E a mesma coisa quando fala de gratuidade, viu, Pedro? Então. Falam de gratuidade, em Guarulhos não existe gratuidade. Não existe. A gratuidade, o governo precisa dar condições para isso. Precisa dar subsídio para você ter gratuidade. A gratuidade em Guarulhos hoje, ela é colocada na conta de quem paga a passagem. Subsídio. Né? Então, quem não paga a passagem, quem paga a passagem, paga por aquele que não paga. Então, não existe gratuidade em Guarulhos. Precisa ser discutido isso e o governo tem que ter sua responsabilidade em cima disso e tem que subsidiar. Se nós estivermos em 10 num restaurante, um deixar de pagar, os 9 vão pagar pelos 10. Isso não mesmo. tem, é lógico. Olha, melhor exemplo, falei, como comediante ele é um ótimo jornalista, um exemplo maravilhoso aqui. Ó. Obrigado. E como é que está a categoria, vereador, em Guarulhos? Não fechou ainda a database? Não, ainda não fechou, a gente tem um tempo um pouco maior, infelizmente essa questão de database no governo do Bolsonaro, ele acabou com isso. Então nós fechamos a database um pouco depois, no ano passado, e a gente ainda tem a garantia nossa que ainda a nossa convenção coletiva ainda está em vigor. Então a gente ainda está acompanhando o tempo. No começo do ano você tinha os juros do jeito que está, né? Você tinha uma inflação diferente, você não tinha a redução dos combustíveis, você não tinha a redução do gás, né? do GLP, você não tinha a redução nos alimentos. Então, tudo isso vai contar para que a gente tenha uma convenção, para que a gente consiga chegar no aumento salarial de acordo. Porque quando você tem uma diminuição no óleo diesel, o empresário está economizando, então ele tem que repassar essa economia também para o trabalhador e para a trabalhadora. Quando ele tem uma economia na cesta básica, que aí a cesta básica é gratuita para os trabalhadores, mas os empresários pagam. Então, se eles estão economizando ali, a gente também tem que estudar isso para ter esse retorno para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, não é um cálculo tão fácil, mas que a gente está de olho a todo momento e que a gente, graças a Deus e graças à união que a gente tem nessa categoria, a gente nunca saiu perdendo em nenhuma das nossas negociações. Qual é o piso do condutor em Guarulhos? Hoje está quase 3 mil reais. 2.700 e algumas coisas, um pouquinho. Né? Tirando, aí você tem prêmio por tempo de serviço, você tem vale-refeição nas férias, você tem cesta básica gratuita, você tem um convênio médico que é o único no país, que ele ainda é familiar, então ele paga metade do valor do convênio e toda a família pode usar, né? Enfim, tem as outras questões que também acabam hoje em dia o convênio médico é muito importante, né? Muito importante e muito difícil de negociar, porque está muito caro. A forma a forma que o governo Bolsonaro deixou à vontade para as empresas fazerem da forma que quer, fica muito complicado. Rapaz, dirigir um ônibus cheio de passageiro por 3 mil reais não é fácil também, não. Não é. E tem que ser experiente, né? Não é? Tem que ser experiente, tem que ter curso coletivo, tem que ter curso de direção defensiva, não basta você entrar lá e pegar no volante, calça sair dirigindo, branca, né? Calça branca, como a gente fala, calça branca. Calça branca. Mas olha, mas nós sabemos muito bem conduzir não só o ônibus, mas a gente conhece a cidade como um todo. Por isso que um condutor, para poder administrar a cidade será bem conduzida. As contas de água estão caríssimas. A água está ficando produto de ouro, Daniel Fernandes. Alguém paga Deixa a conta, a pergunta, né? Quem que é o mentiroso? O prefeito que fala que está tudo bonitinho ou os munícipes que estão sofrendo com isso? Vereador, o relógio gira sem água, a conta não muda, pelo contrário, vem mais cara, infelizmente. Será que essa história do ar é verdade mesmo? Olha, quando era na questão do SAAI, comprovaram que não. Agora eu não sei, porque mudaram tantos relógios em Guarulhos que eu não sei, eu não posso afirmar se é verdade ou não. O meu consumo de água gira em torno de 5 metros cúbicos e pago 10 metros cúbicos. Isso é justo? Sérgio Riganelli, porque é a tarifa mínima, 10 metros cúbicos. Eu também pago. Eu não gasto nem 1 metro aqui no meu escritório e pago mais caro, viu? Não pago bem mais caro por ser comércio. Não existe gratuidade nem no SUS, verdade. O sistema é financiado pelo contribuinte que paga os seus impostos em dia. Dagner Correia Torre, perfeita observação. Perfeita.
Vereador Brinquinho, obrigado pela participação. Eu que agradeço, mais uma vez, segunda-feira estive fazendo o exame, acabei de me atrapalhando com o horário, né? Mas toda vez que me chamar, se não for no dia, no outro eu venho. Tá bom. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero ver quando descongelar IPTU, coitado da população, Silvio Carlos, tem razão. 18h40, produção, rápido intervalo.